Bom, bom dia, alunos. Hoje a gente vai dar continuidade às atividades que vocês já realizaram aí, né? Fazer a correção dessas atividades sobre o sistema de coordenação do corpo, principalmente o sistema endócrino, que é feito por coordenações de glândulas que produzem hormônios, tá? Na aula passada a gente falou sobre os últimos hormônios, né, que eram o hormônio insulina produzido pelo pâncreas, que ele serve para diminuir a quantidade de glicose no sangue das pessoas, reduzir isso. Pessoas que têm problema, né, no pâncreas e não produzem insulina, têm que tomar essa insulina por meio intravenoso, tem que aplicar no corpo, né, uma injeçãozinha de insulina, para que a glicemia dela baixe. Essas pessoas que têm esse tipo de doença são chamadas de diabéticos, ou seja, desenvolvem diabetes, que é o aumento da glicose no sangue. Nós falamos também sobre as últimas glândulas que produzem hormônios e influenciam na coordenação do corpo, que é o testículo e o ovário, que são glândulas relacionadas ao sistema reprodutor masculino e feminino. No masculino, a testosterona é o hormônio produzido pelos testículos e atua na produção das características masculinas e crescimento dos pelos no corpo do homem, tá? O ovário na mulher produz os hormônios progesterona e estrogênio, que são hormônios que vão atuar, né, no desenvolvimento das características femininas. A progesterona vai preparar as glândulas mamárias para a produção de leite e o estrogênio prepara o útero para a gravidez, junto com a progesterona. Então, atua no útero da mulher para a gravidez e atua na glândula mamária para ela produzir leite. Bom, então, começando aí pela correção, nós vamos ver. Na número 1, pergunta o seguinte: o que o gráfico ao lado representa? Esse gráfico está demonstrando a concentração de glicose, que é o açúcar, no sangue durante e após a refeição. Então, está aqui, você comeu meio-dia, que é a hora, e aqui a quantidade de glicose no sangue. Meio-dia, quando você foi almoçar, sua glicose no sangue estava entre 80, tá? Tinha 80 miligramas a cada 100 ml. Quando você começou a almoçar, entrou no seu organismo mais glicose. Você comeu arroz que tem glicose, você comeu açúcar, você comeu coisa doce. Isso tudo foi entrando glicose no seu sangue e a glicemia foi subindo, né? Subiu aqui para cima de 120, 40 minutos após a refeição, né? 1 hora, 2 horas após a refeição, a glicemia foi diminuindo, foi voltando até 3 ou 4 horas depois voltar ao mesmo nível de antes, tá? Então aí a gente pergunta: o hormônio que está relacionado à diminuição na concentração de glicose no sangue é a insulina. Então marcar com X da resposta, insulina. Aqui na 1 ele pergunta: o que está representando esse gráfico? O gráfico representa a variação da concentração de glicose no sangue durante e após uma refeição. É isso que ele representa, é o título do gráfico. Representa a variação da concentração de glicose no sangue durante e após uma refeição. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês lerem e corrigirem aí no seu livro, tá? Então, tá aqui a representação. Representa a variação da concentração de glicose durante e após a refeição. A alternativa que completa aqui o hormônio que diminui é a insulina produzida pelo pâncreas. Na questão C, pede para você desenhar com uma seta para cima e uma seta para baixo, de acordo com o que acontece com a glicemia no sangue. Durante a refeição, quando você está comendo, comeu meio-dia, que começou a almoçar, o que aconteceu com a glicemia? Subiu. Então, se ela subiu, você desenha uma setinha para cima. 2 horas depois, você comeu meio-dia, quando foi 2 horas da tarde, o que aconteceu com a glicemia que estava aqui em cima? Desceu. Então, se desenha uma setinha para baixo, que ela reduziu. Próxima questão, letra D. Durante a gravidez,
o corpo de uma mulher passa por várias alterações hormonais e, em meio a essas mudanças, algumas mulheres podem apresentar diabetes gestacional. Diabetes gestacional é uma doença que afeta a glicemia da mulher, né, com alta concentração de glicose no sangue durante o período da gravidez, da gestação. Então, ele pede para você pesquisar uma maneira de prevenir a diabetes gestacional. Para prevenir essa diabetes gestacional, o que a mulher pode fazer? Ela pode manter hábitos saudáveis de alimentação balanceada e prática de atividade física orientada por um professor de educação física. Então, se ela fizer essas duas coisas, comer direitinho e praticar atividade física, ela tem pouquíssima chance de desenvolver diabetes gestacional. Mulheres que são obesas, sedentárias, têm grandes chances de desenvolver esse tipo de doença na gestação, tá? Letra E. Marque com X a alternativa que complementa a frase, né, corretamente. Os hormônios que se relacionam à preparação do corpo da mulher para a gestação e a amamentação são, dois pontos, o estrogênio e a progesterona, que são produzidos pelo ovário e preparam o útero para a gravidez. A prolactina, produzida pela hipófise, estimula a produção do leite. Então, essa é a resposta certa. Esses dois hormônios aqui ajudam o corpo da mulher para a gestação e a amamentação. A amamentação é a prolactina que produz o leite. Então, essa é a resposta correta. Próxima questão. Observe a tabela que mostra a concentração de glicose no sangue de dois animais antes e após a administração de um hormônio. O animal X recebeu o hormônio insulina, o animal Y recebeu o hormônio adrenalina. E mostra os efeitos que são parecidos com o do homem. Então tá aqui, animal X ganhou insulina, antes a glicemia dele estava em 90, quando ele recebeu insulina, a insulina reduz a glicemia do sangue, de 90 baixou para 70. O animal Y recebeu foi adrenalina em vez de insulina. Estava 95 a glicemia dele, foi para 130, foi aumentar. Então a adrenalina aumenta a glicemia do sangue. Pensando nisso, a gente analisa essa frase. Um paciente que é diabético é tratado com dose diária de insulina para o controle da sua glicemia. Após ter sido assaltado, é encaminhado a um hospital sob efeitos de um grande estresse, com base nas ações de hormônios da insulina e adrenalina sobre a glicemia dos animais e nas ações hormonais em situações de estresse, considere a questão. 1. Como está a glicemia do paciente quando ele dá entrada no hospital comparada com os valores de antes do assalto? Quando a pessoa é assaltada, ela entra no nível de estresse que o corpo dela libera adrenalina no assalto. Essa adrenalina vai fazer a glicemia dela aumentar, subir. E o médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia, sim ou não? Sim, tá? Se o paciente recebeu um choque de estresse, a glicemia dele aumentou muito, tem que mexer na dose da insulina que ele recebe todo dia. Tem que aumentar essa dose para conseguir reduzir a glicemia para níveis normais. Então, a resposta é 1, aumentada, a glicemia vai estar aumentada, e 2, sim, tem que aumentar a dose da insulina. Ok? Próxima questão. Marque com VOF as sentenças abaixo. A hipófise interage com a parte central do sistema nervoso responsável pela liberação de seus hormônios. Então, a hipófise é a glândula que vai interagir com a parte do sistema nervoso central e vai ser responsável pela liberação de hormônios. Então, isso é verdadeiro. Ela é a glândula mestre que atua junto com o sistema nervoso central. A hipófise produz apenas hormônios que coordenam atividades de outras glândulas? Não, ela produz hormônios que atuam diretamente nos órgãos. Então, isso é falso, tá? O hormônio de crescimento estimula a divisão de células que compõem nosso corpo? Verdadeiro.
O hormônio de crescimento faz as células dividirem para o seu corpo desenvolver e crescer, principalmente células dos ossos e músculos. As respostas aos hormônios FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteirizante, são diferentes no homem e na mulher? Verdadeiro. Para a mulher, elas mexem com os órgãos sexuais femininos e para o homem, ele atua nos órgãos masculinos. Então, as respostas são diferentes. O hormônio ADH, ou antidiurético, atua nos rins. Até aqui está verdadeiro. Ele é um hormônio que atua nos rins, mexe com o rim. Só que ele não estimula a produção de urina, ele diminui a produção de urina. Então, falso é falar que está estimulando. É um hormônio antidiurético, ele é contra a diurese, ou seja, contra a produção de urina e eliminação de água. A prolactina é um hormônio importante para durante a gravidez, pois prepara o útero para o desenvolvimento do embrião. A prolactina, gente, ela é um hormônio que não prepara o útero para o embrião. A prolactina faz com que a produção de leite na glândula mamária seja efetivada. Então, está errado isso. A função da prolactina não é preparar o útero para o desenvolvimento do embrião, é produção de leite. Tá? Então, está falso essa. A resposta é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Questão 4. Questão 4 fala sobre o estresse, que ele é definido como um conjunto de respostas do seu organismo que tem como objetivo preparar o corpo para determinadas situações. Entre as respostas são destacadas o aumento da frequência cardíaca, ou seja, seu coração bate rápido, o seu sistema respiratório faz você respirar rápido, também ofegante, e aumenta a sua pressão arterial. No entanto, caso tais respostas persistam, o quadro passa a ser de estresse permanente, o que pode prejudicar o organismo. Então, não pode ter essa situação de estresse permanente, porque você vai ter sintomas. Entre os sintomas de estresse, podemos citar dor de cabeça, dor muscular, insônia, você não vai ter sono, taquicardia, coração bater rápido, alergia, queda de cabelo, mudança no seu apetite, problemas de pele, falta de ar, irritabilidade, ansiedade, entre outras coisas. Os fatores que desencadeiam o estresse são muito variáveis, além de medicamentos, uma alimentação adequada, a prática de atividade física e a reflexão sobre situações que desencadeiam o problema são medidas que podem auxiliar no tratamento. Então, você pode tomar medicamentos, você pode melhorar sua alimentação, praticar atividade física, tá? E evitar a situação de estresse. Na primeira era para fazer um cartaz com as imagens destacando os sintomas, causa, prevenção do estresse, tá? Então, esse cartaz era simples de fazer. Você pode fazer no seu caderno um cartazinho falando causas do estresse, sintomas e também as formas de tratamento. Qual hormônio no nosso corpo é produzido pelas células, né, pelas glândulas suprarrenais, que influencia na situação de estresse? O cortisol, tá, gente? O hormônio produzido pelas suprarrenais que atua no estresse é o cortisol. Ele age coordenando as respostas que preparam o organismo a enfrentar situações de alerta ou estresse. Então, é o cortisol que é produzido pela suprarrenal. Aí ele pede para você organizar, junto a outros grupos e ao professor, uma campanha na escola. Então, se a gente estivesse na escola, a gente ia usar os cartazes para fazer essa campanha, para minimizar o estresse, né, dos membros da escola. Bom, aí nós passamos para a correção do que eu estudei, ou seja, a correção do capítulo sobre coordenação do corpo humano, que vem sistema nervoso e sistema endócrino. Um resumo, né? Então, o que eu estudei? Vamos lá. Células do sistema nervoso está dividido em dois grupos. Os neurônios e os gliócitos, ou células da glia. Tá? O neurônio, qual é a função do neurônio? Só uma, transmitir impulso nervoso. O neurônio não sabe fazer mais nada da vida, só transmite impulso nervoso. É a célula mais especializada que seu corpo tem. E quais as funções das células da glia, então?
fazer o que o neurônio não sabe fazer, que é sustentar e manter os neurônios, produzir e manter o extrato mielínico do axônio do neurônio, eliminar resíduos de metabolismo do neurônio. Então, células da glia são babás de neurônios. Ela fica cuidando do neurônio, que ele só sabe fazer uma coisa. O neurônio é formado pelas seguintes partes: corpo do neurônio, onde tem um núcleo, dendritos, por onde chega o impulso nervoso, axônio, por onde sai o impulso nervoso, e extrato mielínico, que são as bainhas, as camadas em volta do axônio. Ok? Bom, o sistema nervoso é dividido em duas partes: sistema nervoso central e parte periférica do sistema nervoso. O sistema nervoso central recebe informações de diferentes partes do corpo humano e é formado pelo encéfalo e medula espinhal. O sistema periférico, ele envia os impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso e encaminha a resposta aos diferentes órgãos e estruturas. Ele é formado pelos nervos e gânglios, tá? O sistema nervoso pode ser dividido em parte somática do sistema nervoso, que se relaciona aos comandos de nervos e músculos esqueléticos, que você manda, você mexe o movimento. E parte autônoma, que é o sistema nervoso que transmite impulsos a nervos que controlam o músculo liso, como o músculo do sistema digestório, músculo do coração e glândulas, partes que você não controla, tá? Quem controla é o sistema nervoso autônomo. Faz sozinho. Bom, sobre as glândulas que podem ser classificadas, elas são classificadas em três tipos, né? Exócrinas, endócrinas e mistas. Exócrinas são aquelas que apresentam duto e liberam substância para o exterior do corpo ou para dentro de suas cavidades. Exemplo, glândula sudorípara, que libera o suor para fora da pele. Endócrina, produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Então, produzem substâncias chamadas de hormônios e são jogadas no sangue, dentro dos vasos sanguíneos, para dentro do corpo. E mistas, produzem tanto hormônios como substâncias que jogam para fora. Exemplo, o pâncreas, tá? Que é uma glândula mista. Na próxima, ele pede para você completar aí o quadro com as glândulas e com as funções, né? A glândula que produz diversos hormônios, coordena a atividade do corpo e outras glândulas e produz hormônios como o hormônio do crescimento, o GH, é a hipófise. Glândula que secreta hormônios como T3, T4 e calcitonina e seu mau funcionamento está relacionado a doenças como hipertireoidismo e hipotireoidismo é a tireoide. Localize-se atrás da tireoide e secreta paratormônio, que atua na regulação de absorção de cálcio, é a paratireoide. Tá? Produz e secreta o hormônio cortisol e adrenalina, é a glândula suprarrenal, que atua no estresse do corpo. Glândula mista, que secreta dois hormônios, como insulina e glucagon, é o pâncreas. A insulina reduz o nível de glicose e o glucagon aumenta. E o problema causa diabetes, tá? Responsável pela secreção de testosterona, que estimula a produção de espermatozoide e está relacionada ao desenvolvimento de características masculinas, é o testículo que produz o hormônio testosterona. Produz estrogênio e progesterona são os ovários. O estrogênio estimula o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e prepara o útero para a gravidez. A progesterona estimula a produção de leite e, junto com o estrogênio, prepara o útero para a gravidez. E aqui a gente termina as atividades, né, relacionadas ao sistema de coordenação do corpo. E para a próxima aula, na nossa próxima quarta-feira, nós vamos voltar um capítulo antes desse capítulo do sistema de coordenação do corpo e falar sobre o sistema excretor, que foi um capítulo que eu acabei pulando sem querer, né, que fala do sistema excretor. Tá aqui atrás, deixa eu voltar aqui, né, que é o capítulo 5, esse aqui é o 6.
né? É o capítulo 5, que a gente vai finalizar o nosso conteúdo do segundo bimestre, falando desse capítulo 5, que é o sistema excretor, que vai eliminar as substâncias que são produzidas pelo metabolismo do corpo, que são tóxicas, né, para o corpo, fazendo a urina, né, que também é chamado de sistema urinário ou excretor. Então, tá aqui, cadê? Estamos chegando na página principal dele para a gente começar a falar sobre esse tipo de sistema. Aqui, eliminação de excretas pelo corpo ser humano. Então, na próxima aula nossa, nós vamos entrar nesse capítulo aqui. Então, segunda e terça-feira, eu espero que vocês leiam esse capítulo, para que na quarta-feira a gente faça a explicação, para que vocês consigam entender como é que o corpo elimina esses excretos e por que que tem que eliminar esse tipo de excreta do corpo e não pode ficar dentro do próprio organismo. Tá? A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Então, até quarta que vem, né? E eu finalizo a aula por aqui.